Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque estou de volta para trazer mais uma aula para você, aluno da primeira série do ensino médio. Como vocês já sabem, eu sou a professora Miriam Lira e ministro aulas de Geografia na rede estadual do estado do Acre. E é sempre um prazer poder contribuir com a sua aprendizagem. A nossa aula de hoje é a aula 14 e nós vamos falar sobre as relações de trabalho e a sociedade. Ou seja, o tema já indica que nós vamos falar sobre evolução no trabalho e a sociedade, como que se deu essa evolução. E vamos falar também de alguns tipos de trabalho. Siga comigo que nós vamos começar agora. Olha só, trabalho, como todo mundo já sabe, ele sempre existiu. É verdade? É bem assim não. Antigamente, bem antigamente, se você for olhar a contextualização que está lá na Bíblia, primeiro homem e a primeira mulher, se você acredita, né, na história bíblica, eles viviam no jardim, no paraíso, não precisavam trabalhar, não era assim? Tinha tudo do bom e do melhor. Aí quando o homem pecou, que o pecado entrou no mundo, eles foram expulsos do paraíso e a ordem que Deus deu para ele foi o seguinte, que Deus deu para Adão, né? Comerás com o suor do teu rosto. Então, a partir de hoje, Adão e Eva, vocês terão que trabalhar se quiserem comer. Então foi por causa do pecado que a gente tem que trabalhar, senão a nossa vida era muito boa. Então, os primeiros trabalhos foram, claro, praticados na agricultura. Lavrar o solo, plantar, colher, e depois eles começaram a criação também de animais, ok? Esse desenho ilustra aí um pouquinho disso, né? Homem da caverna, as primeiras ferramentas que eles utilizavam, geralmente eram feitos com pedras ou paus, né, até eles irem evoluindo mais, porque o ser humano tem essa capacidade que foi dada por Deus de conseguir criar, evoluir, né, transformar uma coisa em outra. E é isso que acontece no meio do trabalho. Então, o trabalho e o homem precisa do trabalho para sobreviver. É tanto que se uma pessoa ficar desempregada, ele fica desesperado, porque sem trabalho ele não pode comprar, ele não pode se alimentar. Então, o trabalho é de fundamental importância e existem vários tipos. Então, ele surgiu, os primeiros trabalhos foram no setor primário, por isso que é chamado de setor primário, que era a agricultura, aí depois a pecuária, criação de animais e assim por diante. Tudo voltado para a natureza, até que surgiu a evolução, quando chegou a segunda revolução industrial, aliás, quando chegou o segundo setor, que é a indústria, que surgiram as indústrias, que o homem foi para a cidade trabalhar em fábricas, empresas, né, e aí foi mudando. Mas, a priori, os primeiros homens não se preocupavam com o que vestir, em acumular coisas. Eles só queriam ter o que comer naquele dia. Caçou, tinha sua caça daquele dia, tinha o seu alimento daquele dia, estava satisfeito. Ia dormir, no outro dia começava aquele trabalho novamente, até que ele começou a ter a ideia de acumular, plantar, colher e acumular alimentos, mas antigamente não era assim, né? E nós temos aí os regimes de trabalho que existiram e que ainda existem alguns. O trabalho primitivo, já falei um pouquinho sobre ele, o trabalho escravo, trabalho feudal, trabalho capitalista e o trabalho socialista comunista. Esses são os tipos de trabalho que nós vamos conhecer. Ok, vamos lá. O trabalho primitivo eu já falei para vocês ainda agora, né? Os homens, eles viviam onde? Eles viviam nas cavernas e eles viviam da caça e da pesca e a única preocupação deles, como eu citei, era se alimentar. Eles se vestiam com a pele dos próprios animais que eles matavam. Eles mesmos confeccionavam suas roupas. E eles não tinham ambição de guardar. Todo dia era um novo dia, todo dia era uma nova caçada. E tanto que passava de pai para filho essa ideia de ensinar a caçar, a pescar. A preocupação era só comer. Hoje a gente tem mil e outras preocupações, né? Fosse só comprar alimento, né? Não é. Então, o outro é o trabalho escravo. Quem não conhece trabalho escravo, né? O Brasil, por exemplo, teve o período da escravidão. Nós estamos falando do trabalho escravo do geral. Sempre existiu o trabalho escravo. Não é voltado só para a cor da pele. Não era só os negros africanos que foram escravizados. O trabalho escravo surgia quando um povo mais forte derrotava outro em batalha e escravizava aquele povo, não é? E isso aconteceu em várias partes do mundo. E aí, esse trabalho escravo, o cara trabalhava de graça, ganhava só o resto de alimento, né? E ele tinha que
se submeter ao seu senhor, ao seu dono. Ele não era dono da sua própria vida, não tinha liberdade. Então o trabalho escravo perdurou por um bom tempo e no Brasil ele acabou aí com a lei áurea da princesa Isabel. Mas aí o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, para nossa vergonha, né? Quando todo mundo lá fora já tinha abolido a escravidão. Mas será que ainda existe trabalho escravo? Sim, ainda existe trabalho escravo, quando algumas empresas fazem a pessoa trabalhar além do que devia e ela ganha bem menos por isso, ou quando ela trabalha para quitar dívidas. É considerado ainda trabalho escravo. Tranquilo até aí? E o trabalho feudal? Já ouviram falar no feudalismo? Como é que funcionava o feudalismo? Eram os donos de terra, era chamado de senhores feudais. Então eles tinham as terras e as pessoas que trabalhavam para eles ganhavam em troca proteção daquele dono de terra e alimentação, somente isto. Eles não ganhavam dinheiro, não ganhavam nada disso, só o direito de plantar na terra e tirar uma parte somente para a sua sobrevivência e para a sua alimentação. O restante tudo era destinado aos senhores feudais, ou seja, o dono daquela terra. E era uma coisa natural naquela época, ok? Aí veio depois o quê? O trabalho capitalista. Quem não lembra do capitalismo, que nós já falamos, já estudamos sobre capitalismo? Quais eram as características principais do capitalismo? Lei da oferta e da procura, a obtenção do lucro, que é a principal característica, a concorrência e o trabalho assalariado. É no capitalismo que a gente aprendeu a acumular bens, que a gente vende a nossa força de trabalho para o Estado ou para uma empresa, para alguém, e a gente acumula bens, porque a principal função do capitalismo é o lucro, é obter lucro. Quando você está trabalhando, você sempre está pensando, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que pagar conta, ou eu preciso comprar isso, ou preciso comprar aquilo, tudo isso é capitalismo. E nós vivemos num país capitalista, onde todo mundo precisa e quer obter lucro de alguma forma, né? E essa forma é através do trabalho, ok? Já o trabalho socialista comunista, o que o socialismo diz que difere do capitalismo? É que tudo no socialismo pertence ao Estado. O Estado que comanda tudo. Você não é dono dos meios de produção, você não é dono das ferramentas. Você trabalha, o Estado toma conta de tudo e ele pega isso e ele divide em igual partes para todo mundo. Ele defende a ideia de igualdades, onde uma classe não vai ter um mais rico e outro mais pobre, ou seja, direitos iguais. Mas a gente sabe que na prática isso não funciona, que os países socialistas têm muita gente pobre e tem muita gente rica. Então, se isso funcionasse, não seria dessa forma, não é verdade? E o trabalho do futuro? Qual seria esse trabalho do futuro? É o trabalho que nós vivemos agora, da tecnologia. Com a tecnologia que surgiu aí com a globalização, surgiram novos trabalhos. Surgiu um cara que conserta computador, diretor de marketing, né? E cada vez que eles lançam um produto novo no mercado, vai ter que ter alguém para saber monitorar, consertar o operador de câmera, por exemplo, o cara que está aqui me ajudando, o cara que está ali no computador, ele ajeitou todo aqui para eu poder transmitir para vocês. Esse é o trabalho do futuro. Para por aí, será que vão surgir novas profissões? A gente sabe que a cada dia surgem novas profissões. Por quê? Porque a tecnologia, os avanços tecnológicos, ele não parou por aí. E se ele não parou, vai evoluir, né? Então, só para deixar claro para vocês, essa evolução no meio do trabalho se deu de acordo com as necessidades humanas de buscar novas formas de trabalho. E através dela veio os avanços tecnológicos, que chegou ao mundo, mesmo que não chegue igual para todos, ok? Tudo bem até aqui, gente? Nós podemos ir para as perguntinhas? Então vamos lá. Primeira perguntinha para saber se você entendeu a aula de hoje. Podemos definir o feudalismo do ponto de vista econômico como um sistema baseado na produção, tendente à autossuficiência, sendo a agricultura seu principal setor. Politicamente, o feudalismo caracteriza-se pela, ou seja, você vai ver a opção que dá a característica do feudalismo. Letra A, existência de legislação específica a reger a vida de cada feudo, atribuição do poder executivo à igreja, relação direta entre posse e soberania dos feudos,
fragmentando assim o poder central. Letra D, o trabalhador tinha total direito à terra e à produção. Letra E, absoluta descentralização administrativa. Vamos ver se você acertou. Já marcou aí? Então vamos lá. Se você marcou a letra C, você acertou. Politicamente, o feudalismo, caracterizava-se pela relação direta entre posse e soberania dos feudos, fragmentando assim o poder central, que ficava com quem? O poder central? Com os donos da terra, que eram os senhores feudais, ok? Nossa próxima perguntinha. Marque nas alternativas a seguir aquela que apresenta a principal característica do trabalho capitalista. Lembra que eu disse vivemos em um país capitalista? Vamos lá, letra A. No trabalho capitalista, os lucros conseguidos com o seu trabalho são tomados pelo Estado, em teoria, e redivididos igualmente para toda a população. Letra B. No trabalho capitalista não existe concorrência nem trabalho assalariado. Letra C. No trabalho capitalista não há preocupação em acelerar a produção. O importante é conseguir matérias-primas para a produção. Letra E. Aliás, letra D. No trabalho capitalista, as sociedades primitivas que se preocupavam apenas com as necessidades básicas, onde dormir e comer. E a letra E. O lucro é o principal objetivo capitalista proveniente do resultado da acumulação de capital. Você marcou o quê? Já deu tempo? Dá mais uma olhada. Vamos lá. Muito bem. Se você marcou a letra E, você acertou. São as características clássicas do capitalismo, como eu citei na explicação, a propriedade privada, que consiste no sistema produtivo vinculado à propriedade individual, e o lucro é o principal objetivo do capitalismo, que vem proveniente de quê? Da acumulação de capital, de acumulação de bens, ou seja, quem trabalha no sistema capitalista, a ideia é acumular bens, é obter lucro. Você pode encontrar todo esse conteúdo que foi visto na aula de hoje na plataforma Eduque, assim como você também vai encontrar na plataforma Eduque algumas atividades complementares para você estar praticando, exercitando o seu conhecimento. Obrigada a todos que assistiram a minha aula até o final. Que Deus continue nos protegendo e nos guardando. Espero vê-los na próxima aula. Um grande abraço a todos e tchau, tchau.